Bom, essa é uma guerra de atrição, né? Que é uma guerra de altíssima intensidade entre dois lados que movem muito pouco do campo de batalha, né? Lá no primeiro ano, nos primeiros movimentos, como você lembrou, em fevereiro, era uma guerra de manobra, né? Que era uma guerra em que houve grandes manobras militares dos russos para entrar na Ucrânia e a resposta da Ucrânia também foi de manobra, né? Depois do insucesso dessa primeira fase da invasão russa, em 2022, os russos reorganizaram a forma de fazer essa guerra, contornaram o território ucraniano e começaram a expandir a sua conquista pelo que seria o equivalente ao sudeste do sul ou o leste ucraniano, a partir de províncias que eles mais ou menos controlavam, né? Que é Donetsk e Lugansk, que eram províncias separatistas de maioria étnica russa. E ali, essa frente de batalha, ela lentamente, durante o ano de 2023, ela foi se transformando nessa guerra de atrição, em que você tem uma linha de contato de mais de 1.000 quilômetros, né, que vai desde Lugansk até a Crimeia, lá embaixo, em que você tem milhares de soldados de ambos os lados e com várias, centenas de frentes de batalha. E você tem um clash, né, uma batida dos dois exércitos, de uma forma muito intensa, com milhares de mortos diários, né? Há dias em que mais de 1.000 pessoas morrem ou ficam feridas nesse conflito. E não é possível dizer com precisão quem ganha a guerra, porque ganhar uma guerra depende muito dos objetivos estabelecidos entre as duas partes que estão em conflito, e como esse objetivo ele se move ao longo do tempo. O objetivo inicial da Rússia era a derrubada do governo em Kiev. Tanto que a primeira fase da operação, nos primeiros meses de operação, não era uma invasão militar tradicional. Na realidade, era uma operação de inteligência com um braço militar. Porque havia os russos tinham análise de inteligência de que eles rapidamente conseguiriam derrubar o governo em Kiev. Eles tinham muitos espiões infiltrados na própria cidade de Kiev e com movimentos rápidos militares, os ucranianos não resistiriam. Como em 2014 tinha acontecido com a tomada dos russos da Península da Crimeia, que sempre é muito importante para os russos, e os russos consideram historicamente parte do seu território. Para quem conhece o mapa do Mar Negro, a Península da Crimeia quem controla a Península da Crimeia controla boa parte da navegação do Mar Negro, não totalmente, mas boa parte, né? E de um pedaço do Mar Negro, o Mar de Azov, que ele sobra um pouco assim do Mar Negro, e ali você tinha mais perto desse mar as províncias que os russos já controlavam e que hoje controlam, né? Os russos ampliaram o seu controle para esses 20%, que envolve a província de Lugansk, quase inteiramente eles controlam. Eles controlam 80% da província de Donetsk, e eles controlam boa parte da província de Zaporizhia, onde está a maior usina nuclear da Europa em funcionamento, a usina de Zaporizhia. Eles controlam Kherson e a Crimeia. Portanto, são 4 ou 5 províncias que fazem com que a Rússia tenha aí um controle quase inteiro do Mar de Azov e de boa parte do Mar Negro, algo que eles não tinham anteriormente. Então, se o objetivo do Putin era derrubar o governo de Kiev, e se esse continua a ser o objetivo, ele falhou. E isso não é uma vitória. Ele pode até vencer, digamos assim, ter esses 20% de controle, um pouco mais, um pouco menos, mas ele não atingiu os objetivos iniciais. Para a Ucrânia, por outro lado, o objetivo da Ucrânia desde o início é expulsar totalmente as tropas russas do seu território, integralmente, inclusive das províncias separatistas, que hoje fazem parte, né, em 2023, o Putin declarou Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson e a Crimeia, como já tinha feito, como parte integral do território russo, não são mais províncias separatistas, né, são partes integrais do território russo. Então, o objetivo da Ucrânia seria expulsar todos os russos do seu território. Também não atingiu esse resultado, né? Então, hoje, em 2026, os objetivos de ambas as partes mudou. E aí você volta a analisar para ver quem ganha ou quem perde. Se o objetivo do Putin hoje, sabendo que ele não consegue derrubar mais o governo em Kiev, é controlar inteiramente essas 4 províncias que ele ainda não controla, Kherson, Zaporizhia, principalmente Donetsk, que ele não controla totalmente, e Lugansk, e se ele acha que ao atingir seus objetivos ele pode parar a guerra por alguma razão, então ele atinge uma certa vitória parcial. E do lado ucraniano, se os ucranianos resistirem, ou seja, viabilizarem a existência do seu país de uma maneira independente, ainda que eles tenham perdido 20% do seu território, também pode ser considerado uma vitória parcial, né? Porque o cenário anterior era que se transformaria num protetorado quase russo, né? Um país sem capacidade autônoma, né? De tomar decisões políticas, né?
Então, por isso que eu falo, depende muito do seu ângulo de olhar. Agora, do ponto de vista do combate em si, em 2024, portanto, ano retrasado, né, a Rússia tinha a iniciativa, né, vencia mais batalhas do que perdia e lentamente conquistava território. Ao longo de 2025, aquela velocidade que já era lenta, ela foi diminuindo, 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 e hoje é mais difícil, mais custoso para a Rússia conseguir adquirir território. Então, e sempre que consegue, é um custo exorbitante de humano, né, que são soldados que morrem e ficam feridos, e material também, que a Rússia gasta muito. O que a Rússia faz ao longo do ano de 2025, que ela não fazia com tanta frequência, são ataques sistemáticos, diários à infraestrutura da Ucrânia para derrubar a moral dos ucranianos, né? Então, Kiev é bombardeada todos os dias e todas as grandes cidades ucranianas são bombardeadas. Mas isso não abalou, pelo menos até agora, de uma forma firme, a moral ucraniana em resistir. Então, eu achava, por exemplo, eu acompanho a guerra da Ucrânia desde o seu início, eu achava que em 2025 nós estávamos mais um pouco, 2024, desculpe, um pouco mais próximos do colapso da defesa ucraniana. Porque o colapso é o ponto de não retorno, né? É o ponto de culminância, né? Quando você consegue reunir todas as suas forças militares e dali você não tem mais força, aí você só recua. Então você vai recuando, no momento você pode atingir um colapso. O colapso é quando você não consegue mais existir. Aí o teu inimigo passa o teu ponto de colapso e daí ele vai direto, ele vai até Kiev. Então havia uma discussão em 2024 que a Ucrânia podia chegar ao seu ponto de colapso. Hoje essa discussão já é muito menor. A Ucrânia não vai chegar ao seu ponto de colapso. A Rússia vai chegar ao seu ponto de colapso? Também não vai, porque a Rússia tem muito mais da onde extrair. Mas esse ano de 2026 há uma expectativa entre os europeus muito grande, que pode ser assim um desejo dos europeus mais do que uma realidade, é que finalmente a Rússia, esse ano de 2026, sofra mais as consequências econômicas da guerra e tenha mais dificuldade de financiar essa guerra, né? No ano de 2025, a Ucrânia tem atingido sistematicamente as refinarias e o transporte de petróleo que a Rússia faz para os seus portos para exportação. As sanções econômicas da Europa e dos Estados Unidos estão começando a acertar a chamada frota sombra, Shadow Fleet, em inglês, que é a frota que os russos exportam o seu petróleo, que é a coluna, a espinha dorsal da economia russa, é a exportação de petróleo. Não só de O que petróleo, chama atenção, né, mas professor, que lá no início se esperava que, diante das sanções econômicas, o afastamento da Rússia do sistema financeiro global, tudo isso levasse o governo Putin a, não digo colapso, mas a uma redução da sua capacidade econômica. Tudo isso acabou não se confirmando, né? A Rússia se socorreu de alguma forma, seja na China ou outros aliados ali, e conseguiu sobreviver de alguma forma, né? Então o senhor está analisando que esse resultado de sanções e de outros golpes que o governo vem sofrendo pode ser sentido agora no ano de 2026? é sempre sentido, né? Porque a Rússia foi desconectada do sistema econômico internacional. A Rússia tinha reservas internacionais. Nossa reserva internacional do Brasil é de 360 bilhões de dólares. É fundamental para a nossa estabilidade macroeconômica. A Rússia tinha uma reserva similar e ela perdeu completamente, totalmente. Os americanos e os europeus, como era tudo, a maioria dessa reserva era depósito em bonds, né? Que são títulos da dívida americana. Os americanos são donos dos títulos, eles congelaram. Então os americanos são donos desse valor e a Rússia perdeu sua reserva internacional. Então a Rússia efetivamente sentiu demais. Só que a Rússia tem uma enorme capacidade de resistência. Alguns autores dizem que a Rússia é quase impossível ter uma derrota estratégica, né, que afete a integridade do território russo, né? A Rússia pode ter vitórias táticas, ela pode perder a guerra da Ucrânia, mas uma derrota estratégica em que a Rússia efetivamente entra em colapso é quase impossível, né? Por É conta. uma queda de regime, Isso, a própria você tem queda do um regime país Putin, muito né? grande, com a população grande, que tem recursos naturais infinitos em várias áreas, e ela sempre consegue, de uma forma ou de outra, e essa guerra ela provou isso, se adaptar ao terreno, se adaptar ao combate e se adaptar às sanções. Não há incentivos concretos, principalmente do lado russo, para que a guerra pare esse ano. Você tem duas saídas, grandes saídas. É um cessar-fogo, em que você congela o conflito entre as duas partes, ou um tratado de paz, que é muito mais profundo. Em ambos os casos, a Ucrânia precisa aumentar sua capacidade dissuasória.
Dissuasão é uma palavra importante em relações internacionais, que é aquilo, você nunca vai brigar com um cara maior que você, porque você sabe que você vai apanhar porque ele é muito maior que você. Isso é um efeito dissuasório. Então você nem entra em guerra. Você, antes de entrar em conflito, você já corre, porque você sabe que você vai apanhar. Então isso é dissuasão. A Rússia tem um enorme efeito de dissuasão. Os ucranianos testaram esse efeito de dissuasão. Ah, é? Você é tão poderoso assim? Vamos ver se você é tão poderoso assim. Então a Ucrânia precisa aumentar esse efeito dissuasório. Para isso, ela precisa aumentar ainda mais as suas forças militares. Ela precisa aumentar o número de soldados. Muito difícil de fazer isso, tanto que eles já perderam milhares de soldados nessa guerra, feridos e mortos. Precisa ainda mais homens, né? Precisam ter um exército, mais ou menos, as três forças juntas, de mais ou menos 800 mil soldados. Com uma população de 40 milhões de habitantes, a Rússia é 140 milhões de habitantes, tem umas forças armadas hoje de 1,5 milhão a 2 milhões de soldados. Muito maior, né? Mas eles precisam de 800 mil soldados, que eles chamam de Standing Army, um exército de pé, 800 mil. Eles precisam de muitos equipamentos militares defensivos, principalmente proteção aérea, que eles já recebem dos europeus, mas eles precisam de um acordo com os europeus e com os americanos e que isso será perene. Sempre vai estar lá. Tem que estar na letra do tratado. Seja do cessar-fogo ou do tratado de paz. Do cessar-fogo, principalmente. E eles precisam, finalmente, o que se chama em inglês o backstop dos Estados Unidos. O que é o backstop dos Estados Unidos? É assim, se a Rússia viola ela parou a guerra, fica meses parada, aí a Rússia começa a violar, ela começa a furar a linha de contato. Entra tropa, ataca, ela começa a furar o cessar-fogo. E ela já fez isso nos acordos de Minsk 1 e Minsk 2 lá atrás. Ela furou totalmente os acordos de Minsk 1. Então a Rússia tem um problema que ela não sustenta os acordos, o cessar-fogo, né? Então você precisa ter um backstop, ou seja, os americanos têm que se comprometer no direito internacional, no tratado, de que se os russos furarem o cessar-fogo no nível A, B e C, os americanos têm que voltar a apoiar os ucranianos. Entendeu? Então os americanos voltam a dar arma para a Ucrânia, ou mais arma. E podem, inclusive, dar armas ofensivas à Ucrânia que nunca deram, que são os mísseis Tomahawk, por exemplo, que podem fazer com que os ucranianos acertem Vladivostok, lá do outro lado, lá na fronteira com o Japão. Né? Então, isso que os ucranianos querem convencer os americanos disso. Né? E os ucranianos querem que os europeus, e aí não tropas da OTAN, mas sendo tropas da OTAN, coloquem tropas no território ucraniano, como também efeito dissuasório. Então, a Rússia vai aceitar esses termos? Muito difícil ela aceitar esses termos. Então essas são as demandas máximas, né, que a Ucrânia tem colocado para negociação. A Rússia nunca vai aceitar isso. Talvez ela aceite alguma coisa do Standing Army, que é o exército muito grande da Ucrânia, mas ela vai ser muito difícil ela aceitar certos tipos de capacidades militares que podem acertar o território russo, porque a Rússia não vai permitir com que os ucranianos se tornem um ariete, né, que é uma frente de batalha sempre possível de atacar a Rússia novamente. Então, eles não vão deixar isso acontecer. Então, você tem... E o que os russos querem? Os russos querem não só 25% do território ucraniano, querem o Crimeia para sempre, nunca vão devolver a Crimeia, querem deixar de ser atacados na sua frota do Mar Negro, que é sistematicamente atacada em Sebastopol, né? Que faz com que eles não controlem o Mar Negro, que eles adorariam controlar, né? E eles querem que a Ucrânia mude vários aspectos da sua Constituição que permita com que os ucranianos voltem a poder, os ucranianos de fala russa, o Zelensky, por exemplo, a língua número 1 dele não é ucraniana, a língua número 1 dele é russo, né? Que eles voltem não haja perseguição contra as minorias russas que ainda existem, ou contra a língua russa, ou contra, né, contra a cultura russa que existe na Ucrânia. E a Ucrânia sabe que nunca vai entrar na OTAN, isso já morreu, isso nem é tema de negociação, embora a Ucrânia sempre coloque, mas a Ucrânia quer da União Europeia um caminho fast track, que é um caminho rápido para ela se tornar membro da União Europeia, porque ao se tornar membro da União Europeia é mais custoso para a Rússia atacar. Essas são questões que a Ucrânia coloca e que os russos não vão aceitar. Os acadêmicos americanos realistas, digamos assim, dizem que essa guerra só será decidida no campo de batalha. Só que o campo de batalha é um enorme impasse. Os russos não conseguem furar sistematicamente as defesas ucranianas. Não conseguem. Eles tentam, furam um lado. Por exemplo, essas últimas semanas, a Ucrânia retomou muito mais território do que a Rússia conseguiu nessas últimas semanas agora. Então, sabe, em inglês chama stalemate, em português é impasse.
Eles sobem um pouco mais, sobem um pouco menos. E todo dia morre 1.000 pessoas.